Você consegue resumir a prova do Enem em 3 gráficos e entender em detalhes esses 3 gráficos é o suficiente para você ser aprovado em quase todos os cursos pelo Enem. O vídeo passado foi mais denso porque a gente estava falando sobre a complexidade de tentar gabaritar o Enem. Mas nesse vídeo a gente vai fazer o contrário e a gente vai falar da simplicidade de ter um resultado bem razoável na prova do Enem. E isso porque, para ser aprovado na maioria dos cursos, você precisa fazer o básico bem feito. E o básico bem feito pode ser destrinchado nesses 3 gráficos que eu vou te apresentar agora. O primeiro desses gráficos é um gráfico em forma de sino. E você talvez já tenha visto esse gráfico na matéria estatística e matemática como um gráfico de distribuição normal. Ele mostra, por exemplo, para você como seria distribuído na população geral as alturas. Você vai ter muita gente com uma altura média ou perto dessa altura média e você vai ter pouquíssima gente com uma altura extrema para cima ou para baixo. Ou seja, você vai ter pouquíssimas pessoas na população muito altas ou muito baixas. E esse gráfico é de extrema importância para a criação da prova do Enem, porque esse tipo de distribuição é o mesmo da dificuldade das questões. Então você vai ter um monte de questão com uma dificuldade média ou média alta, média baixa e pouquíssima questão com uma dificuldade muito alta ou muito baixa. E o significado disso para você em termos de estudo e de prova é que questões muito difíceis importam pouquíssimo e ainda tem o fator TRI, que vão tirar ainda mais o valor dessas questões. Então, quando alguém te fala, não vou passar no Enem porque tem muitos tópicos difíceis, isso é uma coisa um pouco sem noção. Realmente tem alguns tópicos difíceis que até importam para a prova e caem com uma frequência razoável. Mas, no geral, o que importa para você ir bem no Enem são as questões médias difíceis e para baixo dessa dificuldade. Então, se você literalmente errar todas as questões difíceis e muito difíceis, mas gabaritar dessa dificuldade para baixo, você ainda vai ter uma nota fantástica no Enem. Mas claro que para fazer isso, a gente vai voltar ao que eu falei no começo do vídeo, que você tem que fazer o básico bem feito. E uma das traduções de se fazer o básico bem feito é, todas as questões que são média difícil para baixo, você precisa ser bom nelas, você precisa acertar elas. E outra forma de enxergar esse gráfico para os seus estudos é que você não precisa ficar preocupado, não precisa entrar em crise, se você não souber fazer alguma questão de uma Olimpíada de qualquer matéria por aí. Porque esse simplesmente não é o nível de dificuldade que vai afetar muito a sua nota, não vai afetar praticamente nada a sua nota. Claro que, se você quer passar no curso mais concorrido do planeta, você vai ter que ir além. E é por isso que o meu vídeo anterior, que é um vídeo longo e denso, que te apresenta várias técnicas de estudo, é importante para você ir além. Mas a realidade é que se você apenas fizer o básico bem feito, você já vai estar muito bem classificado. E aí, claro, tem as dificuldades de se fazer o básico bem feito. E para isso a gente tem uma outra interpretação possível para básico bem feito, que a gente vai ver no nosso segundo gráfico, que é um gráfico em barras em forma de Pareto. E regra de Pareto, para quem nunca teve contato com esse conceito, é um conceito extremamente simples e útil que você pode aplicar em várias esferas da sua vida, que diz basicamente o seguinte: você conseguiria resolver 80% dos seus problemas com apenas 20% do esforço disponível. E essa regra é muito aplicável ao Enem a várias matérias. Por exemplo, matemática segue muito essa regra de Pareto, que te diz, em termos de prova, que muitas questões vão estar concentradas em apenas alguns tópicos. E isso facilita muito a sua vida em termos de fazer o básico bem feito, porque você pode concentrar a maior parte da sua energia nesses poucos tópicos que caem com uma frequência bem maior no Enem. E de forma alguma eu estou falando aqui para você não estudar os outros tópicos. Eu acho que você deve estudar todos os tópicos, ainda mais quando faltam vários meses para a prova. Mas o que eu estou te falando é, na hora de priorizar a sua energia e o seu tempo disponível, que não é ilimitado, gasta mais tempo nas coisas que caem mais. E aí, para te dar alguns exemplos brevemente de como isso se manifesta na prova, por exemplo, para matemática, você vai ter matemática básica, considerando junto aí regra de 3, sistema e porcentagem, é grande parte da prova. Se você for para humanas, você vai ver que questões sociais caem muito, mais inclusive que matérias inteiras de vez em quando. E para linguagens é imprescindível que você fique muito bom em interpretação de texto. Para você ter ideia, 1/3 da prova de linguagens é puramente interpretação de texto.
sendo que o resto vai ter teoria junto. E natureza seria o que mais fugiria a essa regra, apesar de ter alguns padrões, porque tem muitas matérias, então você vai ter mais diversificado o número de tópicos. Mas se você quiser entender um pouco melhor como a regra de Pareto se aplica à prova do Enem, tem um vídeo meu muito importante aqui no canal, que é o Desmontei o Enem, que eu tento aplicar a regra de Pareto para todas as matérias. E essa mesma regra de Pareto é também o que viabiliza a minha série aqui no canal de como estudar metade de uma matéria em apenas um dia. É claro que você não vai estudar a matéria inteira em apenas um dia, mas você vai estudar alguns tópicos que somados dão metade da frequência das questões na prova. E aí eu estou planejando fazer para esse ano um novo vídeo de Desmontei o Enem, porque esse que eu coloquei aqui já tem quase 2 anos. Então não deixa de ativar a notificação para não perder esse vídeo e comentar aí se você realmente acha interessante ou não eu fazer essa nova versão. A versão anterior ainda funciona bem, porque o padrão da prova não muda tão rapidamente assim. Mas com isso a gente já tem 2 gráficos que são uma espécie de alicerce do básico bem feito, funcionam como uma espécie de esqueleto da prova do Enem, e o que você tem que tirar de aprendizado desses 2 gráficos é, no primeiro deles, que as questões muito difíceis quase não importam para sua nota, então uma das definições de básico bem feito seria tentar dominar tudo aquilo que é médio, médio difícil para baixo numa escala de dificuldade. E o nosso segundo gráfico, que é esse de barras em forma de Pareto, te diz que grande parte das questões estão concentradas em poucos tópicos, então outra definição de básico bem feito seria aquilo que cai mais na prova, e com isso a gente poderia ir para o nosso terceiro gráfico, que é mais uma forma de ver o Enem de forma simplificada, e eu vou chamar esse gráfico de gráfico da metacognição, que na sua versão mais simples seria apenas um jeito visual de quantificar o tanto que você precisa estudar até o dia da prova. Porque eu vejo que tem muitas pessoas que param de estudar antes da hora ou nem começam a estudar porque consideram a matéria do Enem infinita. E essa é uma forma de olhar para a prova que tira as suas energias, porque parece que o estudo nunca vai acabar. Uma forma que, na minha visão, é muito melhor de olhar para a prova é limitar o tanto de missões que você tem para fazer até o Enem. E o que esse gráfico faz é pegar todas as missões, entre aspas, do meu cronograma, que são ao todo 169 blocos, colocar em apenas uma forma visual em uma folha para você ter noção do tamanho do problema. E dessa forma fica muito mais palpável o que precisa ser feito até o dia do Enem. 169 é 13 vezes 13, então você consegue montar um gráfico muito simples, um quadrado com 13 linhas e 13 colunas, sendo que cada um dos pontos de intersecção entre essas linhas e colunas seria uma missão. E aí, a cada dia que passa, a cada estudo que você faz, você pode ir riscando essas bolinhas desse gráfico para ver a sua evolução, para ver o tanto que falta, e você sente que está progredindo no estudo. E tem um jeito muito mais avançado de usar esse gráfico, que aí a gente coloca junto cores, autocrítica para identificar suas fraquezas e priorizar o estudo, mas isso eu já falei no vídeo anterior, que é um vídeo muito mais complexo, mas de qualquer jeito no final desse vídeo eu vou deixar um link para o vídeo anterior, para caso você tenha a missão aí de tentar gabaritar o Enem. Mas o que eu quero que fique claro para você com esse último gráfico é uma terceira forma de enxergar o básico bem feito, que é tão simples como vencer 169 missões. E essa seria uma perspectiva para sua prova muito mais otimista do que considerar a matéria infinita. E aí, somando esses 3 gráficos, você vai ter o que eu vou chamar de esqueleto do Enem, principalmente do básico bem feito. E se você estudar com um foco nessas coisas que eu te falei, eu te garanto que o seu resultado já vai ser bom. E aí eu vou deixar na descrição as instruções para conseguir meu cronograma de 2024, que tem esses 169 blocos. E para quem quer um curso extremamente concorrido como medicina e precisa ter uma mentalidade de quase gabaritar a prova, vou te deixar aqui o vídeo da semana passada para você ir lá checar. Então por hoje é isso, obrigado.